Daniel capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 21. Que diz o seguinte: Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos, as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Vou repetir. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Preste atenção, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário, e no reino de Ciro, o persa. Você pode dizer glória a Deus? Todos nós conhecemos bem a história de Daniel, desde a nossa infância, para aqueles que nasceram num lar cristão. A gente ouve a história de Daniel desde os primórdios, Sempre a gente está ouvindo a história de Daniel. E a gente vai crescendo e não muda, a gente continua escutando as histórias de Daniel, E é interessante porque é uma história que mexe com a gente. E por vezes a gente olha a nossa história, a nossa situação, e a gente se compara com Daniel, mediante as adversidades, mediante aos problemas que enfrentamos. Nós olhamos para nós e estamos vendo em nós a história de Daniel se repetindo. E por vezes nós nos achamos que estamos na cova com leões. Sim ou não? Às vezes você se vê no meio de leões, cercado de leões, e você fala: meu Deus, como é que eu faço para me defender? Mas o que eu quero meditar com você nesta noite é a forma como Daniel confiou em Deus. E esse confiar em Deus fez de Daniel vitorioso. E eu já começo te convidando nesta noite a colocar a sua confiança em Deus, porque Ele te fará mais do que vencedor em Cristo Jesus. A cova dos leões não é para nos matar. Você pode dizer amém? Que assim seja, Que eu entre na cova dos leões, mas que eles não venham me atingir. Mas para experimentarmos o grande livramento que Deus tem para com as nossas vidas. A
cova dos leões, a gente precisa entender, ela era subterrânea, né, e havia uma abertura na sua parte superior, onde se colocava uma grande pedra, onde cobria aquela cova, e o rei vinha e selava, e aquele selo dizia que somente poderia ser aberto com a autorização do rei. E aí quando a gente olha o nome Daniel, né, o que significa Daniel? Deus é o meu juiz. Quando a gente olha espiritualmente a cova dos leões, ela pode sim representar o auge dos nossos problemas, uma grande dificuldade, um problema sem solução humana ou um problema insolúvel aos nossos olhos. Quando a gente vê a história de Jonas, nós vemos Jonas fugindo da presença de Deus, fugindo do propósito para o qual Deus o havia designado, e ele então dentro daquele barco fala com os homens: me lancem ao mar que o problema de vocês será resolvido. Ele é lançado ao mar e vem um grande peixe, o engole e conduz para o propósito de Deus, que Deus o havia chamado. Entenda uma coisa, às vezes nós enfrentamos situações na nossa vida, problemas na nossa vida, que a gente acha não ter uma resposta. A gente não consegue enxergar uma saída, uma solução. Como Jonas. Jonas fala: a solução para vocês é me lançar no mar. A solução para resolver o problema de vocês, para acalmar este mar, sou eu. Me lance ao mar, porque vocês vão ter o problema encerrado e seja lá o que Deus quiser. Com Daniel foi diferente. Daniel, ele não se via participante do problema. Ele não se enxergava como sendo o causador do problema. Mas alguém estava incomodado com ele. Alguém estava incomodado porque ele tinha colocado no seu coração buscar a Deus. E buscar a Deus para aquelas pessoas era um grande problema. Era uma grande dificuldade. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar a entender que talvez você esteja cercado nesse tempo, nesse dia, por problemas que não foi você quem criou. Que foram pessoas à sua volta que criaram e que te conduziram para dentro desse problema. Que te lançaram para dentro desse problema. E talvez você fique perguntando: como é que eu vou fazer para resolver isso? Como eu farei para dar uma solução a esse problema? O problema não é seu. A causa não foi você quem criou, como a situação de Jonas, que eu acabei de falar com vocês. Talvez a situação sua é parecida com a de Daniel. Mas eu quero te encorajar nesta noite, em nome de Jesus, a crer, a confiar que Deus tem o escape para a sua vida. Mesmo sendo lançado num mar, sendo engolido por um grande peixe, ou sendo lançado em uma cova de leões, Deus tem a solução para você. Sabe, quando a gente olha essa história, eu fico imaginando o coração de Daniel, talvez preocupado, ou não, talvez ansioso, ou não. O grande desafio estava diante dele. Ele sabia que seria lançado em uma cova, mas mesmo assim ele continuou orando ao Senhor. Ele não abriu mão da sua comunhão com Deus, ele não abriu mão da sua intimidade com Deus, ele não abriu mão daquilo que ele propôs no seu coração, que era buscar ao Senhor. Sabe, às vezes a gente, em meio às aflições, em meio às ameaças, a gente fala:
eu vou recuar só um pouquinho. Depois Deus perdoa. E de verdade Deus perdoa. Mas o segredo está em permanecermos fiéis. Diga para quem está ao seu lado, o segredo está em você permanecer fiel. Vamos lá. A atitude de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Ele priorizou a oração. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, capítulo 6 de Daniel, versículo de número 10, diz o seguinte: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do Deus, como era o seu costume. Ele não mudou a sua atitude mediante as ameaças. Ele não recuou, ele não retrocedeu na sua fé mediante as ameaças. Ele continuou orando como de costume, diz o versículo de número 10 do capítulo 6. Ele já sabia que o decreto havia sido assinado, ele já sabia que o rei o lançaria numa cova de leões, mas ele não mudou a sua atitude. Ei, preste atenção nisso. Eu e você não podemos retroceder na nossa fé. A palavra diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Dá para dar um amém? Que aí você me ajuda. Precisamos ser fiéis. Precisamos permanecermos fiéis em meio às dificuldades da vida. Ei, Daniel mantinha permanentemente a sua comunhão com Deus. Ele expressava a sua gratidão para com Deus. Ele levava diante de Deus os seus problemas. É interessante que ele fala para o rei: rei, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas se Ele não quiser, Ele vai ser glorificado do mesmo jeito. Sabe, é isso que eu libero sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor está no controle da situação. O Senhor está no controle da sua casa, Sara. O Senhor está no controle da sua vida, da sua família. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida em nome de Jesus. Sabe, quando as situações difíceis chegam, nós devemos ainda mais priorizar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Jesus certa vez falando para os discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo não podemos fazer nada. Se Jesus não estiver conosco no nosso barco, se Jesus não estiver conosco conduzindo a nossa vida, nós não podemos fazer nada. Então cabe a mim e a você descansar em Deus, amém? Cabe a nós confiarmos em Deus. E aí agora a gente vê uma situação de Daniel dentro da cova. Isso foi antes. Agora a gente vê dentro. Ele foi lançado na cova por conta dos amigos, as pessoas que estavam próximas, as pessoas que estavam ao lado dele. Isaías 49, versículo 15 diz que se todo mundo nos abandonar, o Senhor não nos abandona. O Senhor não desiste, o Senhor não esquece de nós. E Jesus vem e confirma isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o final da sua vida, você tem a certeza da presença de Deus com você. Daniel
Aparentemente ele estava sozinho. Versículo 16 do capítulo 6. Olha só o que diz. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Aparentemente ele estava sozinho. Aparentemente não tinha mais ninguém com ele. Mas interessante a palavra do rei, que Deus a quem você serve o livre. Eu quero que você entenda nesta noite. Fica comigo aqui, não conversa não, vai. Entenda isso. Nós nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. Nunca estamos sozinhos. Nós temos um Pai presente. Nós temos um Pai que nos sustenta. Nós temos um Pai que caminha conosco. Nós temos um Deus que caminha conosco. O texto de Isaías diz que se nós passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar, porque nós temos um Deus nos protegendo. Se nós passarmos pelas águas, elas não vão nos afogar, porque nós temos um Deus nos sustentando. Aparentemente Daniel estava sozinho, mas ali estava quem poderia livrá-lo da boca dos leões. Ali estava alguém que poderia fechar a boca dos leões. Ali estava alguém que mudaria a história do reinado por conta de uma atitude, por conta de uma confiança, por conta de uma fé. Sabe, Deus pode usar a sua fé para mudar a história de uma nação. Deus pode usar a sua fé para mudar a história do seu trabalho. Deus pode usar a sua fé para mudar a história da sua casa, da sua família. Deus pode usar você para mudar a história daqueles que estão à sua volta. Daniel, aparentemente ele estava sozinho, mas a palavra do rei foi profética na vida de Daniel, que ele, esse Deus a quem você serve, que ele venha e te livre. Ei, eu quero profetizar na tua vida nesta noite: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é quem te livra, é o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem está contigo. Creia nisso. Ele também não tinha o controle da situação. Quantas vezes nós nos desesperamos por perdermos o controle? Sim ou não? Ninguém poderia escapar das garras daqueles leões famintos. Você já se imaginou, Leleco, se deparando com alguns leões no meio de uma selva? Alguns leões famintos, Leleco. Melhor não, né? Você morre antes. Ninguém poderia escapar das garras daqueles leões. 1 Pedro 5:8 diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, como um leão procurando a quem devorar. Mas a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Trabalhando Deus, quem impedirá? Até mesmo os leões têm que fechar as bocas, né? Tem que, como diz meu pai, tem que entrar em jejum
Um decreto do céu desceu de imediato e os leões entraram em jejum. Mas Daniel foi livre das garras dos leões. Sabe, e a boa notícia, que o nosso Senhor Jesus, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, Ele está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Ou seja, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. O mesmo Deus que agiu na vida de Daniel é o mesmo Deus que age em nós. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que age a nosso favor. Eu quero que você creia nisso em nome de Jesus. Daniel não tinha como sair do problema. Foi colocada uma pedra sobre aquela cova. A abertura já não existia mais. E quantas vezes nós nos encontramos em problemas que aparentemente não tem saída, não tem respostas. Mas eu venho te dizer em nome de Jesus, o Senhor que livrou Daniel, amém, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. E Ele está aqui para te livrar, Ele está aqui para te guardar, glória. Ele está aqui para proteger a sua vida. Quanto tempo Daniel passou dentro daquela cova? O texto diz que ele foi jogado no início da noite, mas no dia seguinte, na manhã cedo, bem cedo, o rei volta para abrir. E aí eu me lembro do Salmo de número 30 e o versículo de número 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas amanhã vai ter alegria. O choro pode durar uma noite, mas amanhã, ao amanhecer, a alegria, ela vem. Talvez você não consiga sair. Talvez na sua força humana, o decreto já foi dado, não tem jeito, não tem solução, você não encontra a resposta, você não encontra a solução, mas nós servimos a um Deus que vem a nosso favor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Se a sua confiança estiver em Deus, se a sua confiança estiver no Senhor, Ele virá a teu favor, Ele virá a favor da tua casa, Ele virá a favor da tua empresa, dos teus negócios, Ele mudará a história da sua vida. Aleluia. E o que acontece depois? Depois que ele sai da cova, foi exatamente o texto em que nós lemos. Em primeiro lugar, houve testemunho. Em primeiro lugar, houve testemunho. Vamos lá, versículo 21, capítulo 6 de Daniel. Daniel respondeu que viva o rei eternamente. Versículo 22. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele, também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Em primeiro lugar, nós vemos um testemunho do que Deus fez. Eu entendo, queridos, que quando Deus age em nossas vidas, é para que nós possamos testemunhar da grandeza de Deus, da bondade, das misericórdias dele que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, Deus foi glorificado. Versículo 25 em diante diz: então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Aleluia! Deus foi glorificado.
Deus será glorificado com o seu testemunho. Deus será glorificado com a sua história, com aquilo que você está vivendo hoje, e aparentemente você não vê resposta, você não vê uma solução. Deus será glorificado através da sua vida. Diga isso para quem está ao seu lado: Deus há de ser glorificado através de você. Os inimigos foram vencidos. Aqueles que queriam ver o fim de Daniel, o texto bíblico diz que eles foram lançados na cova dos leões. Na mesma cova. Os mesmos leões que estavam em jejum. Agora sim, eles não tocaram nem no chão. Os inimigos foram vencidos. Os seus inimigos serão vencidos. Seus inimigos serão destronados. Os inimigos da sua casa, os inimigos da tua família serão destronados, eles serão vencidos. O seu casamento vai dar certo, a sua família vai dar certo. Aleluia. As suas finanças vão dar certo, a sua saúde vai dar certo. Creia nisso, em nome de Jesus. E por último, Daniel foi exaltado. Versículo 28, Daniel prosperou no reinado de Dario, ou de Dário, e no reinado de Ciro, o persa. Daniel foi exaltado. A sua história é para glorificar o nome do Senhor. Quinta-feira passada eu ministrei e falei também dentro dessa mesma linha de pensamentos. Às vezes a gente não compreende, às vezes a gente não entende o porquê estamos passando por determinadas situações. Às vezes não entendemos o porquê enfrentamos tantos desafios. Há um propósito. O Senhor quer ser glorificado através de você. O Senhor quer ser glorificado através de você. Eu quero te convidar a não desistir, a não retroceder, a não parar. A fé de Daniel mudou a história da Pérsia. A fé de Daniel mudou a história da Pérsia. Eu creio, queridos, que a sua fé mudará histórias. Aleluia. Eu creio que a sua fé mudará histórias. Daniel foi exaltado. Daniel foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. Quando Deus te exaltar, não se orgulhe, não fique se gabando com seus próprios feitos, mas exalte e glorifique aquele que faz. Aleluia. Aquele que tem o poder, aquele que tem o controle. Eu quero, em nome de Jesus, nesta hora, orar com você. Eu quero, junto com você, clamarmos. Quando a pastora Enói falou comigo que não poderia estar, veio no meu coração: nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. E nós vamos fazer isso agora. Todos nós temos demandas e demandas grandes para apresentar diante do Senhor. E eu quero que você tenha um tempo de oração. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. E nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar juntos. Como a vida de Daniel, como Daniel fez, nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos nos prostrar diante daquele que pode todas as coisas. E agora, se você quiser ficar de pé ou ficar de joelhos, mas eu queria que você
fizesse isso em nome de Jesus. E você vai colocar diante do Senhor as suas necessidades. Você vai apresentar diante do Senhor as suas necessidades. Comece a falar com Ele. Comece a falar